Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. Quero ler com vocês esses dois versículos hoje. E antes de entrarmos na palavra dessa manhã, quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para te ajudar nessa constância, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp para enviar os links dos devocionais. Sempre minutos antes de começar o devocional, envio o link, ele na palma da sua mão, para te ajudar a ser constante, estar conosco aqui diariamente. É um grupo fechado, não vai encher sua caixa de WhatsApp, não vai ter inconvenientes, é exclusivamente para receber o link dos devocionais. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp em 3 lugares aqui na descrição desse vídeo, no topo do chat fixado e também no primeiro comentário fixado da nossa transmissão, tá bom? Vem com a gente, faz o test drive, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Vamos lá, Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18 diz assim: Pois o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Mais uma vez, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, o capítulo 14 de Romanos inteiro, ele é tratado por Paulo para resolver uma pequena uma discussão, um debate que estava acontecendo naquele momento. Deixa eu contextualizar você. É muito importante saber que essa carta aos romanos é a carta aos cristãos da cidade de Roma. E se hoje e durante milênios Roma foi, digamos assim, a capital do cristianismo, né? E talvez até a cidade mais poderosa do mundo por muito tempo, nesse momento, Roma é uma cidade pagã. O cristianismo está nos seus primeiros passos e tem ali cristãos que são considerados gentios. O que é gentio? Para resumir, são pessoas que não são judeus. Tem os judeus e os não-judeus. Os não-judeus são chamados de gentios, gentios com O no final, tá? Gentio com L tem a ver com gentileza. Gentio com O é exatamente o que eu citei aqui. Então, Jerusalém era uma cidade em que haviam judeus convertidos ao cristianismo e as outras cidades do Império Romano, em sua maioria, tinham pagãos convertidos ao cristianismo. E essas cidades pagãs não eram cidades ateístas, não eram cidades agnósticas. O ateísmo é um fenômeno muito moderno. Na verdade, eram cidades que tinham o seu panteão de deuses. E esses deuses tinham os seus cultos, os seus rituais, os seus costumes, os seus credos, enfim. Então, no paganismo, se oferecia muito sacrifício a esses deuses pagãos e acontecia a seguinte situação. Vários animais eram sacrificados nesses cultos aos deuses pagãos e muito dessa carne dos animais mortos no sacrifício, para que ela não fosse jogada fora, ela era vendida a baixo custo para os açougues. E os açougues, então, revendiam para o cliente final. Surgiu a seguinte controvérsia. Eu, cristão, vou no açougue, compro 1 quilo de carne e não sei se aquela carne é contaminada pelo ritual pagão ou não. Ou até sei, se eu souber, eu compro, eu consumo, sim ou não? Tinha muito essa dúvida, não só em Roma, mas você vai ver Paulo em outras cartas dele citando essa mesma questão, instruindo os cristãos acerca disso. Mas o versículo 17, ele vai enfatizar aqui a essência do que Paulo quer nos ensinar. Por quê? É muito importante você entender isso. O tema do capítulo 14 é o consumo de carnes consagradas. Mas, neste tema, o apóstolo Paulo aplica princípios estes que podem ser usados em muitos outros temas. Que princípios são esses, Tiago? Justamente o versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, depois de debruçar sua opinião sobre o tema, de trazer instrução em todo o capítulo 14 sobre isso, ele faz questão de enfatizar que o foco da vida cristã não deve ser esse. Você não deve se focar nessas coisas que são diminutas. E, de fato, às vezes, a pergunta, a dúvida, ela é sincera, ela é vinda de um coração que quer acertar. Fala, olha, eu quero saber qual é a vontade de Deus, quero saber qual é o certo, qual é o errado, para poder fazer o certo. Porém, é muito importante tomar cuidado para que nós não nos percamos em religiosidade. E o que é religiosidade? É você pegar uma experiência pessoal ou contextual e aplicar como regra doutrinária para todo mundo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai citar no capítulo 14 sobre como não tem problema em comer essa carne, mas se a tua consciência te acusa, então evite comer. Note, ele não está dizendo que é pecado comer. Ele enfatiza, não é errado. Mas se a tua consciência te acusa, então evite. Ou se porventura você tem um irmão que pode se escandalizar na fé, um irmão novo na fé, veja com cuidado. Não consuma na frente dele para ele não se escandalizar. Evite por amor a ele. Então ele vai dando alguns conselhos. Então é muito importante saber que esse pode ou não pode não é o centro da fé cristã. Inclusive, muitas pessoas acabam, digamos assim, se perdendo, né, nessa busca do que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. E muitas vezes se pode, não pode, quase nunca, olha que interessante, quase nunca é para aplicar na própria vida. Muitas vezes é para acusar o outro. Né? Se fosse para aplicar na própria vida, era ótimo. Muitas vezes é para acusar o outro. Tiago, será que o que fulano está fazendo pode ou não pode? E nós, nessa busca incessante por julgamento, acabamos perdendo o que é o centro do evangelho, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E essas três coisas, elas estão completamente associadas a tudo o que diz respeito ao que Deus tem para nos oferecer no Evangelho, no anúncio, na boa notícia do Evangelho. Alegria, justiça, paz. E justiça, eu quero começar com ela. Justiça tem a ver com você não estar em débito com Deus. O Evangelho te dá isso, e só o Evangelho pode te dar isso. Nenhuma profissão, nenhuma cultura, nenhuma filosofia, nenhum escrito, nenhum super-herói, nenhum personagem pode te dar essa quitação de débito que só Jesus consegue derramar por você na cruz através do sangue. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo fala, isso está em outro livro, que a cédula de morte foi rasgada. Deixa eu ler esse versículo com vocês sobre a cédula de morte, porque é uma linguagem muito clara que o apóstolo Paulo usa. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que esse versículo diz? O apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem. Essa cédula que era contra nós é como, por exemplo, uma nota promissória. Eu sei que já é um documento um pouco mais antigo, né? As negociações hoje são muito mais nos formatos digitais, mas certamente você sabe o que é uma nota promissória. E você, quando assina uma nota promissória, você está ali reconhecendo uma dívida. E alguém pode, inclusive, executar essa dívida contra você direto apresentando a nota promissória, sem precisar de um processo jurídico, de um processo de conhecimento, como se diz no mundo jurídico. Então, havia uma espécie de dívida registrada contra nós, porque o pecado nos torna devedores diante de Deus. Nós quebramos a lei de Deus, estamos em dívida com a justiça, assim como um criminoso no Brasil, ele, se não cumprir a pena dele, está em dívida com a justiça, está em dívida com a sociedade. Depois que ele cumpre a pena, aí a dívida dele é zerada. Então, essa nossa dívida era impagável, mas Cristo na cruz, a preço de sangue, quita esse débito e resolve o nosso problema com a justiça. Ou seja, o Evangelho nos tira da posição de devedores de Deus. Nós não devemos mais nada a Deus, não porque nós somos bons, pelo contrário, nós somos tão miseráveis, nós precisamos de que o Filho de Deus derramasse o seu sangue na cruz, morresse por nós,
E isso nos leva à segunda coisa. Justiça leva a paz. A partir disso, nós temos paz de Deus e paz com Deus. Quem lembra desse devocional? Foi há algumas semanas atrás aqui fizemos um devocional falando sobre a paz de Deus. E eu citei a diferença entre a paz de Deus e a paz com Deus. O que é a paz de Deus? É o sentimento. É a certeza que você precisa no teu coração, que muitas vezes você vai começar a pensar nela em tempos de aflição. Você está passando por uma luta muito grande, e aí você fala, Senhor, eu preciso da tua paz. E a Bíblia fala que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, ou seja, ela vai além da lógica humana. É como você estar vivendo uma situação em que era para você estar se descabelando, era para você estar se desesperando, era para você estar indo de mal a pior, mas porque você recebe de Deus algo que está acima da sua lógica, você consegue então usufruir dessa paz. Eu costumo dizer que paz é diferente como que eu posso dizer? Paz é diferente de... Paz não é ausência de problemas, tá? Todos nós temos problemas na vida. Os problemas, eles não cessam porque Deus é Deus, porque Deus vai agir na nossa vida. Pelo contrário, Deus, ele não age apenas impedindo problemas. Deus age também através dos problemas. E os problemas, muitas vezes, eles servem para nos aperfeiçoar. Mas ao passar por qualquer problema, nós podemos ter a confiança de que Deus estará conosco. E essa paz que está além da lógica, só Deus pode dar. Essa paz que está além do entendimento, nada a não ser o Evangelho pode ministrar no teu coração. E quantas vezes, mesmo já sendo cristão, fazendo parte de uma comunidade de fé, Tiago, eu conheço a Bíblia, eu estou aqui no devocional, mas meu coração está aflito, a gente vai orar. E a oração, ela serve para retreinar o nosso coração, para trazer o nosso coração de volta a esse centro de paz. É muito comum, muito comum. Depois que eu oro, eu senti paz em relação ao tema da minha oração. E eu costumo dizer que a oração é como se tivesse uma espécie de meia-vida. Sabe um remédio que você tem que tomar de 8 em 8, de 12 em 12, de 24 em 24, que tem ali o ciclo da meia-vida do remédio, né? Então, se você toma um antibiótico, que é de 24 horas, por exemplo, depois de 24 horas você tem que tomar outro, porque o efeito do primeiro já passou. Muitas vezes a oração, ela funciona assim. Tem coisas na vida que você ora uma vez e você, de algum modo, já sente que não precisa orar mais. Eu orei, senti paz, resolvi. De algum modo você sente, não tem nem como explicar isso, mas você sente em paz, acabou. Mas tem coisa que você tem que orar todo dia. Porque se você não orar todo dia, é como se a tua alma passasse daquele ciclo de meia-vida e você precisa de novo orar para que você acalme o seu coração. E isso é super normal. Não é falta de fé, não é falta de compreensão do que Deus faz. Tiago, se eu orar de novo, será que eu não estou desacreditando de que Deus já ouviu a outra oração? Claro que não. A Bíblia fala que Daniel orou 21 dias. E quando ele recebe a resposta do anjo, o anjo fala assim, Daniel, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, mas estava havendo uma grande guerra no mundo espiritual. Ou seja, a própria oração de Daniel era uma ferramenta de guerra. Pastor Luciano Subirá, inclusive, ele diz assim, a oração não é só uma ferramenta de guerra, a oração é a própria guerra. Então, muitas vezes, a gente vai precisar perseverar na oração. Quem lembra aqui, devocional? Perseverar na oração, porque isso faz parte da manutenção da paz no coração. Tem temas que você vai orar uma vez e você vai sentir uma paz perene. Tem outras coisas que você vai precisar orar todos os dias. E às vezes, eu já passei por isso, tem que orar mais de uma vez no dia sobre o mesmo tema para que o teu coração seja coberto de paz. E ali diante da oração, você recebe a paz. Então, justiça, paz e alegria no Espírito. Gente, o que é alegria no Espírito? E é muito importante compreender que essas três coisas estão no centro do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo fala isso aqui. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é se pode, se não pode, não é se faz, se não faz, não é se vai, se não vai. O reino de Deus é o seguinte, justiça, paz, já explicamos, e alegria no Espírito. O que é alegrar-se no Espírito é você desfrutar das coisas de Deus. Há quem obedeça a Deus por saber o que é certo e o que é errado. Olha, Tiago, eu obedeço a Deus porque sei que isso aqui é o certo, ou isso aqui agrada a Deus, isso aqui desagrada, mas não tenho tanto prazer. Na verdade,
O Espírito Santo, quando ele faz morada em nós, ele começa a transformar os nossos afetos. O que é transformar afeto? Afeto é gostar de uma coisa. Quando você gosta de uma coisa e tem um afeto transformado, você gostava de uma coisa, passa a gostar de outra coisa. Quem transforma isso dentro de você é o Espírito Santo. Então, mesmo em oração, um processo de discipulado, em leitura da Bíblia, quanto mais você vai mergulhando em Deus, mais você vai passando a sentir alegria no Espírito. E a vida cristã, deixa eu te falar uma coisa, a vida cristã, ela não é pesada. Eu discordo de quem fala assim, olha, que é uma luta, é um peso, é um desespero, eu estou para desistir. Gente, vou dizer uma coisa, eu nunca tive para desistir, não porque eu sou forte, mas no sentido assim, eu vou jogar Deus para cima, vou largar Deus, vou largar tudo. Não faz sentido, entende? Você pode ficar triste, você pode ficar revoltado, você pode ficar chateado e provavelmente você vai passar por esses processos com pessoas, inclusive pessoas da mesma fé que a sua, da mesma comunidade de fé com a sua. Lidar com pessoas envolve isso. Você vai ficar triste, vai passar por um momento de chateação, frustração, de traição às vezes, não desejo para ninguém, mas pode passar por uma traição de confiança. Você pode passar por diversos sentimentos, né, que não são saborosos de sentir, mas tem a ver com a lida da relação humana, inclusive dentro da mesma comunidade de fé que a sua. Mas a vida com Deus, ela não é pesada. Tudo isso que eu citei, que você encontra dentro de uma comunidade de fé, por assim dizer, você encontra também fora da comunidade de fé. Gente falsa, gente hipócrita, gente que vai te machucar, que vai te trair, você encontra em qualquer lugar, na igreja, na família, no trabalho, na rua, no colégio, na universidade, em qualquer lugar. A vida é isso. Só que lá fora, você não vai ter o Espírito Santo guardando o teu coração e te ensinando a manter o prazer nas coisas de Deus. Quando uma pessoa se revolta com Deus porque foi machucado por alguém, essa pessoa, na verdade, nunca teve um encontro com Deus. Você pode até se machucar com pessoas e se machucar com religião. Você diga assim, Tiago, eu sou machucado com o sistema religioso. Ok, eu entendo. A gente conversa depois. Mas eu entendo, eu sei o que você estava querendo dizer, o que você está passando. Mas com Deus, quem vai transicionar a sua frustração das coisas dessa terra para Deus é Satanás. Lá no Éden ele fez isso. Ele chega para Eva, né? E fala assim, é verdade que você não pode comer de todas as frutas, aqui, todas as árvores do jardim, né? Então quer dizer que o Criador te colocou aqui, ele não deixa de desfrutar? E ele começa a virar o coração de Eva contra Deus. Ele começa a trabalhar no discurso no seguinte sentido, Deus está te impedindo de viver os prazeres da vida. Então, quem tem interesse em fazer você transicionar as frustrações da terra para Deus é Satanás. Ele faz isso para depois te dar o golpe final. Mas quando o teu coração está guardado no Espírito Santo, até no meio da luta, até no meio da prova, você não perde o prazer nas coisas de Deus. Você não perde a alegria no Espírito. Como o saudoso irmão Lázaro cantava, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Claro, passar por um momento de dificuldade não é prazeroso. Ninguém aqui é masoquista. Se você é, não é bacana ser. Né? Tem aquela, não, eu quero sofrer porque eu amo, sinto prazer em sofrer. Isso é uma coisa normal. Mas, apesar do sofrimento, Deus não deixa a gente perder o desfrute que é estar na presença dele. A Bíblia fala lá em Abacuque, né? Capítulo 3, ele escreve assim, se não me engano, no versículo 18 em diante, ele escreve assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no currais, ele vai falando de toda a produção de animais, de plantas, que era o sustento da época. Ele fala assim, ainda que nada dê certo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, a alegria de Abacuque, e isso nos ensina profundamente, não era nas circunstâncias, não era quando o salário caía, não era quando o negócio dava certo, não era quando você recebia, não era quando ele recebia uma promoção profissional, não. A alegria dele era no Senhor. E o Evangelho nos leva a termos esse desfrute em Deus, apesar de qualquer circunstância. Dias maus virão, mas o Senhor sempre está conosco. E só Ele pode nos oferecer justiça, paz e alegria no Espírito.
Você recebe essas 3 coisas? Eu quero orar com você nesse momento para nós fecharmos esse devocional em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu oro para que os nossos corações sejam revestidos com a Tua justiça, com a Tua paz, com a Tua alegria no Espírito. Meu Deus, eu oro por cada circunstância que cada um tem passado. É o Senhor quem conhece o coração, é o Senhor quem conhece cada individualidade, cada característica da história de cada um. Mas o Senhor é o mesmo e o Senhor está acima das nossas circunstâncias. Meu Deus, não permita que percamos o sabor da vida e nem o sabor que é em Ti. Guarda o nosso coração. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para a nossa transmissão alcançar outras pessoas. Te convido também a comentar aqui qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp para você receber diariamente todos os links dos nossos devocionais. Clica no link que está fixado no topo do chat ou fixado aqui no primeiro comentário dessa transmissão. Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.